Vamos lá, bom dia para todos. Então, o Daniel fala: poderia explicar o que seria afrouxamento financeiro e como essa coisa pode impactar investimentos de longo prazo ou ajudar em movimentos especulativos? Bom, ah, afrouxamento financeiro nada mais é do que quando o Banco Central ou o responsável pela emissão da moeda, porque isso pode variar de país para país, por exemplo, no Brasil, até não tanto tempo atrás assim, o Banco do Brasil era responsável pela emissão da moeda e não havia o que hoje se chama de um Banco Central, né? O Banco da Inglaterra, por exemplo, funciona como o Banco Central da Inglaterra, então ele emite as moedas. Então isso varia da estrutura política de cada país, mas o emissor da moeda, seja ele quem for, tá? Ele é responsável perante o governo pelo estoque de moeda. Quando a gente fala de inflação, a definição oficial de inflação é um aumento generalizado dos preços. Eu não gosto dessa definição, porque parece que os preços se movem do nada, certo? Do nada. E não reflete muito bem aquilo que as pessoas percebem. O aumento generalizado de preços, que é a definição de inflação, eu acho que fica melhor definido da seguinte forma: é uma desvalorização do poder de compra da moeda. Ou seja, quando você tem uma nota de 100 reais, frequentemente no Instagram eles botam aí, né? Quanto é que valia uma nota de 100 reais 5 anos atrás? Quanto vale hoje? Aí você vê que o cara enche um carrinho 5 anos atrás ou 10 anos atrás e vai ver agora, não enche nada, né? Dá um pacotinho para ele sair ali carregando no braço mesmo. Não precisa nem do carrinho. O que aconteceu? Os preços subiram, é verdade. Mas por que os preços subiram? Porque a moeda desvalorizou. A noção de que a moeda desvaloriza, assim como qualquer outra coisa pode se desvalorizar, é muito mais interessante porque ela traz para a gente a noção de que oferta e procura, ou melhor, a oferta, a quantidade de uma coisa impacta sobre o valor dela. Se eu tenho, supondo uma sociedade que goste de comer manga, tá? O pessoal aprecia manga tal, e eu tenho lá 1.000 mangas. Eu consigo produzir 1.000 mangas e fornecer para essa galera 1.000 mangas. O preço da manga, sou eu que vou definir, eu que produzo as 1.000 mangas, e vai ser uma variação entre o que eu quero ganhar e o que as pessoas querem pagar por esse preço, pela manga. É um equilíbrio entre esses dois preços. Enquanto só tiver uma pessoa fornecendo a manga, eu sou o cara que domina o preço. A partir do momento que continuam tendo demanda para 1.000 mangas, mas agora entra um outro cara que vem de outro lugar e ele traz também mais 1.000 mangas. Então agora nós temos 2.000 mangas e temos demanda para 1.000 mangas. Então eu tenho um excesso de oferta. O que vai acontecer com o preço da manga? Eu vou poder cobrar o preço que eu quiser? Não, não vou poder mais cobrar o preço que eu quiser. Por quê? Porque agora tem menos gente querendo o meu produto. Eu sou obrigado a restabelecer o preço baseado na demanda. Então, nesse caso que eu botei, o preço da manga vai diminuir. Vai diminuir porque o preço da manga diminuiu? Não, vai diminuir porque a oferta de manga aumentou. O que tem muita oferta diminui de preço. Certo? Mantenha na sua cabeça essa ideia. O que tem muita oferta diminui de preço, diminui de valor. Se eu tenho na economia circulando 1 bilhão de reais, vou usar um número qualquer, tá? Só para ser 1 bilhão de reais em dinheiro circulando na economia, esse dinheiro tem um poder de compra X. Se eu boto 2 bilhões de reais circulando na mesma economia, a economia não muda. Eu boto mais dinheiro circulando nessa economia. Eu tenho agora 2 bilhões de reais circulando na mesma economia. O valor do produto, qual é o produto? O dinheiro. É um produto. O valor do dinheiro cai. Quando o valor do dinheiro cai, e antes eu precisava de uma nota de 100 reais para comprar, sei lá, uma coisa qualquer, e o valor dos meus 100 reais é menor agora, eu preciso de mais do que 100 reais para comprar aquela mesma coisa. Então, a oferta excessiva de dinheiro faz com que o poder de compra, o valor do dinheiro caia, e isso leva ao aumento generalizado dos preços. Por que o preço de tudo vai subir? Porque o valor do dinheiro caiu. Porque não faz, quando você fala a definição de inflação, de que tudo sobe de preço, faz sentido tudo subir de preço ao mesmo tempo? Por exemplo, o cara que produz a manga, que eu falei, o cara que produz picanha, o cara que produz
sei lá, chip de computador, o outro produz carro, o outro produz pão e o outro produz, sei lá, qualquer coisa, sei lá, calcinha. São setores da economia completamente diferentes. Tá? E o serviço de um médico ou de um dentista. São produtos completamente diferentes. Faz sentido que todos eles subam de preço ao mesmo tempo? Por que todos eles subiriam de preço ao mesmo tempo? Tá? Mas isso é o que se chama de inflação, quando todos esses preços subirem. Se for visto do lado que eu acabei de falar, porque o poder de compra do dinheiro diminuiu, faz sentido que todos os preços subam, porque o dinheiro é o que paga por todos esses serviços. Daí eu preferi a visão de que inflação é não o aumento generalizado de preço, essa é a consequência da perda do valor do poder de compra do dinheiro. A inflação é a consequência disso. E a consequência é o aumento generalizado de preços. Então, essa distinção é importante. Bom, explicado isso, você vai ver que o que se chama dos agentes de produção de dinheiro, né, os bancos centrais em geral, eles regulam, tem várias formas de regular a inflação. Tá? Então, a forma mais comum de regular a inflação é a política fiscal, né, política fiscal não, desculpa, a política de juros. Então, se o governo aumenta os juros, como está acontecendo no Brasil, o que é natural? É natural que as pessoas olhem em volta e falem assim, pô, eu posso aplicar o meu dinheiro em algum instrumento financeiro e receber um juros muito grande sobre isso. Ora, muita gente, não é todo mundo, mas muita gente vai começar a pegar o seu dinheiro e ao invés de gastar o dinheiro, o cara pega e aplica o dinheiro nesses instrumentos financeiros. Boa parte desses instrumentos financeiros, eles não são líquidos. Você aplica o dinheiro, você não pode tirar ele amanhã. Certo? Você não consegue tirar o dinheiro de imediato. Então esse dinheiro fica indisponível para ser gasto. Se ele está indisponível para ser gasto, é menos dinheiro em circulação. É importante diferenciar aquilo que é dinheiro em circulação, aquele dinheiro que está na tua mão para você gastar, ou que está na tua conta corrente. Hoje as pessoas não passam cheque, mas passam Pix. Né? O cara mete um Pix, sai direto da tua conta imediatamente. Aquele dinheiro é um dinheiro que está em disponibilidade instantânea. Esse é o dinheiro em circulação. Mas não é o único dinheiro que tem na economia. Ele tem o dinheiro também que está aplicado, por exemplo, em um Tesouro Selic. O Tesouro Selic ele tem uma liquidez muito grande, mas não é imediata. A caderneta de poupança tem uma liquidez também muito grande, mas não é instantânea. Você não pode simplesmente passar um cheque da tua caderneta de poupança. Agora com o Pix até pode, mas não podia antes. Mas não são só esses. Tem também, você pode aplicar num tesouro que é só para 2030, 2032, 2040. Esse dinheiro, embora você possa resgatar a qualquer momento, ele não tem liquidez imediata, porque o cara não vai mexer naquilo a não ser que ele precise. Há outros elementos que você pode ter que botar num CDB, por exemplo, que só vença, ou numa LCA, por exemplo. O cara bota numa LCA, só tem liberdade para tirar o dinheiro daqui a 9 meses. Esse dinheiro é dele, existe, mas não pode ser utilizado. Então, é um dinheiro que existe, mas não está em circulação. Esses níveis de dinheiro, tá, que são conhecidos como M0, M1, M2, M3, tem uma série de denominações. Eu queria ver se aquela hora eu estava procurando uma figura que mostrasse isso, mas não, no tempinho entre que eu começar a ler aqui o que o Daniel tinha perguntado e a hora de começar, eu não consegui achar nenhuma figura que mostrasse isso, infelizmente. Seria muito ilustrativo, mas não achei. Nem deu tempo, né? Mas, quando você separa o dinheiro dessa forma, o Banco Central, então, tem como atuar para diminuir a quantidade de dinheiro em circulação através, da política de juros, é a mais comum, é a mais fácil, é a mais rápida. Tá? Então, ele aumenta ou diminui os juros, e isso tem um impacto direto na inflação. Por quê? Porque ele aumenta ou diminui a quantidade de dinheiro em circulação através do mecanismo de retirar dinheiro de circulação, de o povo aplicar esse negócio. A outra coisa que o Banco Central pode fazer é a utilização de depósito compulsório. Tá? Depósito compulsório é uma obrigatoriedade que os bancos centrais fazem, que os bancos apliquem parte do capital que eles captam dos clientes, porque o dinheiro que o banco empresta, tá? O dinheiro que o banco gira é teu, tá? Não é dele. O banqueiro mesmo não bota praticamente nada ali. Você bota. Então ele capta depósitos de uma opção de gente, seja depósito à vista, você vai lá e bota o dinheiro na tua conta corrente,
ou seja, depósito a prazo, você compra um CDB, certo? Lili, não adianta ficar botando essas figuras todas. Muito obrigado, mas não adianta ficar botando porque eu não consigo analisá-las para explicar aqui, tá? Obrigado. Então, o banco também pode captar no depósito a prazo, que é um CDB, né? Ele pode... vários outros mecanismos que os bancos captam dinheiro para depósito a prazo, depósito fora do tempo. Esse dinheiro que eles captam é o que eles podem emprestar, certo? Bom, se eles podem emprestar esse dinheiro e eles pudessem emprestar tudo, tá? Tendo em conta que os bancos podem emprestar mais do que eles captam, então para cada R$ 1 que os bancos captam, eles podem emprestar até 10, tá? Pelos acordos de Basileia, essa é a alavancagem, em geral, máxima aceita pelos bancos. Então você pode pegar R$ 1 e emprestar 10. Ou seja, ele está multiplicando seu dinheiro, está alavancando a economia. Uma forma de diminuir a circulação de dinheiro, pensa que é como se o banco estivesse criando dinheiro. Para cada R$ 1 que entra na conta, ele bota 10 em circulação na economia. Justamente porque nós somos um país com muita tradição de inflação, nós temos um mecanismo, isso tem no mundo todo, mas nós utilizamos isso violentamente, que é o depósito compulsório no Banco Central. Os bancos são obrigados pelo Banco Central a manter uma parte do seu capital em uma conta corrente no Banco Central e que eles não podem mexer, tá? Que é o depósito compulsório. Então esse troço fica lá, guardado. Na maior parte dos países, isso gira em torno de 10%. No Brasil, ou menos até de 10%. No Brasil, isso é muito alto. Chega a 30%, dependendo das fases, pode ser mais. Por que o Banco Central utiliza isso? Porque ele também é uma forma de tirar dinheiro de circulação. Ora, se o banco capta 1 e podia te emprestar 10, e agora ele não pode, por quê? Porque 4, ele tem que, vamos dizer, 4 ou 3, depende da fase do depósito compulsório, ele tem que deixar lá no Banco Central, parado, aquele dinheiro fica lá parado. Tá? Rende juros para o banco, mas não pode ser usado. Esse dinheiro parado lá é dinheiro que não está circulando na economia. Então é a segunda forma que o Banco Central tem de regular também o preço da moeda. O preço da moeda. Além disso, o Banco Central também tem a faculdade de regular o câmbio. Então o Banco Central trabalha no câmbio de forma que, se o nosso câmbio se valoriza muito, mais gente se interessa por botar dinheiro no Brasil. Quando o cara vem com dólares para dentro do Brasil, esse cara não pode operar dentro do Brasil com dólares. É proibido. Você não pode fazer nenhum negócio dentro do Brasil em dólares. Ir lá e pegar uma nota de $100 e falar, eu quero comprar aqui. Não pode. Isso é proibido, tá? Pelo Banco Central. Proibido pelas leis brasileiras. Para o cara pegar aqueles $100 e poder fazer alguma coisa dentro do Brasil, ele tem que trocar isso por reais. Então ele pega dólares, deposita no Banco Central, indiretamente, através das casas de câmbio, não sei o que, ele deposita esse dinheiro no Banco Central e ele tira dinheiro de dentro do Banco Central em reais. É mais dinheiro entrando em circulação. Se o câmbio diminui, menos gente faz isso, é menos real que troca por cada dólar e é menos dinheiro em circulação. Esse é um terceiro mecanismo que o Banco Central pode utilizar, a flutuação suja, no nosso caso, do câmbio, e o Banco Central pode trabalhar essa parte toda também. Mas nós temos um mecanismo não tão grande, mas o Banco Central pode trabalhar no dólar, como vocês já viram, né? Muitas vezes o dólar começa a subir muito e o Banco Central faz intervenções no dólar e ponto final e bota fim à brincadeira. Então esses são os mecanismos usuais. Além disso, existem as políticas fiscais do governo, mas aí não depende do Banco Central. Tá? Quando você fala em afrouxamento financeiro, são todas as políticas que o Banco Central utilizar e que permitam que haja cada vez mais dinheiro em circulação. Durante a crise do Covid, porque houve aquele problema muito sério de as pessoas não podiam sair de casa, as pessoas não podiam trabalhar, e isso em alguns países foi levado mesmo muito a sério. O Brasil ficou muito meia bomba, a gente via todo mundo circulando, trabalhando e tal. Fecharam algumas coisas, mas de uma forma geral, o país não parou. Outros países fecharam completamente. Completamente quer dizer 100%. Fechou tudo, velho. Tá? E aí você não tem como trabalhar. Como é que você não podia nem sair de casa. Tá? Se fosse pego na rua, o cara podia ser preso. Isso foi o nível que chegou em muitos países. E não chegou nem perto no Brasil. As pessoas não têm noção do que foi o Covid em muitos outros países.
Bom, se as pessoas não podem sair de casa e não podem trabalhar, como é que elas vão ganhar dinheiro? Porque muita gente precisa do dinheiro no dia a dia, o cara trabalha para ganhar isso. Então o Banco Central, os bancos centrais, despejaram grana na economia, dando um auxílio direto para as pessoas, dava dinheiro direto na tua conta, para você poder se manter vivo, né? Ter dinheiro para trabalhar. Essa grana foi, mas não voltou. Foi grana, foi despejada na economia. Isso foi uma injeção de capital gigantesca. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, dobrou o capital que ele tinha já em circulação. A conta do Fed já era negativa em 3,5, mais ou menos, trilhões de dólares. Trilhões? Pô, agora a unidade... eu acho que era 3,5 trilhões. Eles dobraram isso. Passou para 7. Seja qual for a unidade, tá? Saiu de 3,5 para 7. Em poucos meses. A conta estava em 3,5 vindo lá de 2008, quando a conta era mais ou menos 0,7. Então, em 2008, o Banco Central dos Estados Unidos tinha um débito, uma conta em débito, de 0,7. Ao longo dos 12 anos seguintes, eles foram continuando fazendo injeções de capital na economia. Por quê? Porque os bancos estavam e estão ruim das pernas ainda. Não mudou. Mas eles foram fazendo injeções de capital ao longo desses anos todos para manter os bancos lindamente funcionando. Porque se um banco desses quebra, é um desespero. Foi a gênese a gênese de 1929. A gênese não. Assim, o problema de 1929 foi um problema de bolsa, mas de oferta e demanda. Mas quando de excessiva oferta. Mas quando os bancos começaram a quebrar, pronto, aí foi o Deus nos acuda e aí foi o desespero. E aprendeu-se com isso e não se quer mais crises bancárias, porque crises bancárias levam a graves problemas generalizados na economia, elas contaminam tudo. Então, para evitar isso, eles salvaram alguns bancos lá em 2008 e foram injetando capital ao longo desse tempo. Ao invés de deixar a recessão chegar, que tinha que chegar, era necessário isso acontecer para reacomodar o pessoal. Eles não fizeram e não deixaram ao longo de 12 anos. Tiveram o azar de ter o Covid, que foi uma situação muito específica, e injetaram mais dinheiro. Com isso, a injeção de capital saiu de 0,7 em 2008 para 7,5 no final de 2020. E não acabou ainda. Isso vem piorando. Isso vem ainda piorando. Tá? Até recentemente, quando o Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, começou a enxugar um pouco isso. Esse é o afrouxamento financeiro. Esse dinheiro todo que entrou na economia, de 0,7 para 7,5, ele deveria ter gerado inflação. Mas se você for olhar a inflação entre 2008 e 2020, até metade de 2020, a inflação não foi alta. Pelo contrário, ela foi ridiculamente baixa. Foi um período desinflacionário da nossa economia. O que não faz sentido, porque nós estávamos botando muita grana na economia, então deveria isso estar gerando inflação, pelo princípio que eu expliquei antes. Não gerou. Por que não gerou? Porque esse capital não chegava na mão das pessoas. As pessoas não recebiam o dinheiro. Quem recebia eram os bancos. Os bancos recebiam o dinheiro, mas você não recebia o dinheiro, e os bancos faziam empréstimos. Por quê? Porque a juros basicamente ridículos, porque eles recebiam esse dinheiro do Banco Central a juros basicamente zero ou até negativo. Mas eles emprestavam para as empresas com juros muito michuruca, mas tinha juros, ou seja, o banco estava tendo lucro. Foi a forma de ir salvando os bancos, como a gente falou. Né? Eles não resolveram ainda, porque eles continuam cheios de título podre. Mas, diferente de 2008, estavam quebrados, agora não estão quebrados, mas não estão bem ainda. Esse dinheiro foi o que permitiu a Amazon fazer o que fez, virar o que virou, a Netflix surgir e bombar, a Airbnb surgir e bombar. Tudo isso por quê? Porque era dinheiro a juros praticamente zero, que as empresas recebiam e podiam utilizar. Esse dinheiro não foi para a mão das pessoas. Portanto, não gerou inflação. Além do que, houve um ganho de produtividade ao longo desses anos, por causa da tecnologia e tal, o que, aumento da produtividade, faz com que você produza mais coisas, e essas mais coisas não aumentam de preço porque você está aumentando a oferta das coisas, então os preços não sobem. Em 2020, com a crise do Covid,
Não aconteceu isso. O dinheiro foi, ao invés de ir para os bancos, foi direto para a mão das pessoas. E aqui foi um afrouxamento financeiro violento, um derramar de dinheiro nas economias. Não foi só nos Estados Unidos, aconteceu em outros países, mas nos Estados Unidos foi muito grande. E aí nós vimos a inflação disparar. Nós vimos as pessoas comprando ações alucinadamente. Por quê? Porque o dinheiro foi para todo mundo. Foi para quem estava precisando comprar pão hoje, porque senão o cara morria de fome, mas foi para aquele que também não precisava comprar pão. E esse cara fez o quê? Eu recebi dinheiro na minha conta. Tem as ações, eu acho que elas estão boas, o cara vai lá e compra ação. Então, criou um ciclo, um super ciclo nas ações, iniciou um processo já de compras absurdas, e a mudança de mentalidade que também aconteceu. Novamente, eu volto a dizer, o Brasil não viu isso acontecer na forma, nós vimos milhares de mortes, mas nós não vimos o que aconteceu em outros lugares. Em outros lugares, as pessoas ficaram literalmente prisioneiras dentro de casa durante meses. Isso gerou uma ideia de que nós podemos morrer a qualquer momento. E esse negócio, posso morrer a qualquer momento, então eu tenho que viver hoje como se fosse o último dia da minha vida. E as pessoas estão gastando tudo o que recebem. Já gastavam muito antes, mas agora piorou. Esse gastar desenfreado é um aumento de demanda que não consegue ser atingido pelo aumento de oferta também, porque vocês podem olhar que todos os países desenvolvidos estão precisando de mão de obra. Né? Você fala assim, Portugal precisa de mão de obra, Espanha precisa de mão de obra, Estados Unidos precisa de mão de obra. Precisam. O que aconteceu com aquelas pessoas? Morreram todas no Covid? Não, não morreram todas no Covid. Sumiram, desapareceram, migraram para Júpiter? Não. Elas continuam existindo. Elas simplesmente não querem trabalhar. Então diminuiu o número de pessoas trabalhando. Literalmente. Não é que esteja desemprego. Não, não tem desemprego. As pessoas não querem trabalhar, então elas não estão procurando emprego, elas não estão desempregadas. Só é desempregado quem está procurando emprego. Então, muito menos gente trabalhando, mas ainda com auxílios vindos de muitos lugares, fazem com que a demanda aumente, a produtividade não consiga aumentar para acompanhar, e isso gera inflação junto com o aumento do capital circulando. Então, essa é a gênese de toda essa inflação que nós estamos vendo em muitos lugares do mundo. Tá? No Brasil, a gênese da inflação também tem isso, mas tem um componente específico da alimentação, que foi um fator desde 2020 para cá, porque as pessoas estão falando que os alimentos subiram agora. Não subiram agora, tá? Os alimentos estão subindo desenfreadamente desde 2020. Tá? Foi a maior taxa de inflação dos alimentos foi, acho que se não me engano, foi no final de 2020 ou 2021, ainda durante o outro governo, e vem se manter. Tinha até dado uma diminuída e voltou a subir agora nesse governo, mas ainda em parte também esse ressurgimento acontece também por causa daquela seca violenta que teve aí no centro do país, no país como um todo, mas no centro especificamente. Incêndios múltiplos, tragédia no Rio Grande do Sul, foi uma série de coisas que aconteceram em sequência e que foram quebrando safras em vários aspectos, tiveram que matar as reses porque não tinha como alimentá-las, tiveram que matar as matrizes porque não tinham como alimentá-las, então depois, quando a coisa melhora, fala, bom, agora nós temos que aumentar a quantidade de gado, mas não tem as matrizes que foram mortas, então tem que criar essas matrizes antes de fazer, quer dizer, uma série de coisas que leva tempo para ser corrigido. Então nós tivemos aí a gênese da inflação alimentar no Brasil, além do problema do afrouxamento monetário que é generalizado no mundo e que o Banco Central vem trabalhando contra tudo para tentar combater. É o que o Fed fez subindo a taxa de juros lá nos Estados Unidos durante muito tempo, vinha reduzindo agora porque a inflação estava ficando sob controle, mas agora já pararam e estão desesperados sem saber o que fazer com o nosso amigo Cenoura, o imperador do norte, que fala uma opção de coisas e a gente nunca sabe o que eles vão fazer, e por isso o Banco Central também não faz nada, porque ele também não sabe o que fazer. Certo?